Boa noite a todos. Que o nosso irmão e mestre Jesus nos cubra e nos envolva com a sua luz. Que o seu evangelho, a sua boa nova, possa na noite de hoje nos transmitir muito mais do que conhecimento. Que o seu evangelho, a sua boa nova, possa penetrar profundamente em nossa alma, a ponto de nós conseguirmos colocar os seus ensinamentos em nossas atitudes no dia a dia. O Evangelho, que nós espíritas costumamos dizer que é um manual de normas de boa conduta, possa não ficar só no âmbito da letra, possa realmente fazer com que nós a pratiquemos. Paulo de Tarso, lá na sua epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 6, ele diz assim, que nós devemos servir a Deus em novidade de espírito e não na velhice da letra. E afirma novamente em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, o espírito vivifica. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ler, não tenhamos que estudar, que nós não tenhamos que buscar conhecimento. Isso tudo é muito importante, porque se a gente não estudar, não ler, não buscar conhecimento, a gente não progride. Mas o que adianta a gente ter quilos de conhecimento e gramas de atitude? O que adianta conhecer toda a palavra e não praticar? Se de um lado a gente tem o Evangelho, lá na Bíblia, o Novo Testamento, mas para nós às vezes aquilo não fica muito claro sobre os ensinamentos do Cristo. Do outro lado nós temos a doutrina dos Espíritos, que vem de uma forma simples como era Jesus, falar dos seus ensinamentos com mais clareza e usa coisas do nosso dia a dia, situações como Jesus também usava, para nos fazer entender todo esse ensinamento do Cristo. A diferença de nós hoje para a humanidade na época do Cristo, se bem que muitos de nós estivemos encarnados naquela época e estamos reencarnados aqui hoje, aprendendo de novo, a diferença é que hoje nós temos condições não só morais, mas como intelectuais, de entender tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Temos total condição de entender o que dizem as letras. Ah, mas é tão difícil a gente praticar o que Jesus nos ensina. Realmente é difícil. É difícil porque Jesus é um espírito perfeito. Não perfeito como é Deus, mas o mais próximo. E nós somos tão imperfeitos, como é que nós vamos conseguir fazer aquilo que um espírito perfeito faz? Mas nós estamos no caminho, né? Nós estamos aprendendo, nós estamos estudando, nós estamos realmente buscando. E o Criador, Ele nos concede inúmeras reencarnações para que a gente realmente possa chegar um dia e caminhar como Jesus, né? Seguir realmente o seu caminho, que é o caminho do amor. O caminho do amor ao próximo. Amor que nós temos por nós e que temos que sentir também pelo outro. Aquele amor incondicional, aquele amor desinteressado. Jesus, ele, em sua infinita sabedoria,
Lá no Sermão da Montanha, ele disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus estava nas entrelinhas falando para nós sobre uma lei de causa e efeito, que é tão comentada dentro da doutrina espírita, a lei do retorno. Porque se nós quisermos ser tratados com misericórdia pelas pessoas, pelos outros ou pelo Criador, nós temos que primeiro sermos misericordiosos, porque a gente primeiro planta, depois a gente colhe. Então, se a gente for colocar em prática a misericórdia, que Jesus diz para que nós sejamos misericordiosos, a prática da misericórdia, ela requer mudanças de atitude no nosso dia a dia, coisas tão pequenas e corriqueiras que a gente muitas das vezes esquece de fazer ou faz bem pouco. Se a gente for lá buscar o sentido, o significado e a definição da palavra misericordioso, a gente vai encontrar, muitas coisas. Uma delas diz assim, que o misericordioso, ele é piedoso. Será que a gente já consegue, o piedoso, ele tem compaixão pelo outro? Será que a gente já consegue ter compaixão pelo nosso próximo, pela dor do outro, ou fica só da boca para fora? Ele diz também que misericordioso é aquele que é bondoso. Não é fazer o bem, porque fazer o bem é um dever. Mas ser bondoso, ser bom, é ter a bondade em si espontaneamente, em toda e em qualquer situação. Será que a gente já é bom? Quando disseram para Jesus, que ele era bom, ele dizia assim: bom é o Pai. Imagina, se Jesus diz isso, nós então. Aí também ser misericordioso é ser caridoso. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão 886, que a equipe de Kardec pergunta aos espíritos o que é a caridade como entendia Jesus. E aí os espíritos dizem que é ser benevolente, ter boa vontade para com as pessoas, ter tolerância com as imperfeições alheias e também perdoar as ofensas. Essas são algumas nuances da misericórdia. Mas ser misericordioso também significa perdoar os crimes, usar de clemência e ser indulgente. A indulgência, é o tema do Evangelho para reflexão desta noite. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título central é Bem-aventurados os misericordiosos, e o item é o 16. Nesse item, um espírito protetor, José, lá em Bordeaux, na França, em 1863, nos disse o seguinte: Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Quando esse espírito José, esse espírito protetor fala, ele não está falando somente para os espíritas. Ele está falando para os cristãos como um todo. Porque a doutrina espírita está aí. Todo mundo tem acesso, à codificação. Mas quando ele se refere a nós espíritas, é porque normalmente, não são todos, isso não é uma regra, mas a maioria de nós espíritas lê bastante, participa de cursos,
assiste palestras, vai a seminários. E nós somos convocados pela espiritualidade a praticar aquilo que a gente aprende. Quando a gente chega aqui, por exemplo, nessa casa João Ramalho, e a gente entra para o curso, logo depois nós somos convocados a quê? A abraçar uma tarefa. Mas ninguém é obrigado a fazer isso. Mas a gente começa a sentir a necessidade de ver a necessidade do próximo. Então, quando ele fala, ele não está falando só para os espíritos, mas para nós em potencial. Por quê? Para que a gente realmente possa sair do âmbito da letra e realmente ir à prática. E quando esse espírito fala para nós que a indulgência, ela é um sentimento doce e fraternal, a gente vai buscar lá o significado da palavra fraternidade. A fraternidade é um sentimento que une pessoas, como o sentimento que une os irmãos, consanguíneos ou não. São aqueles irmãos que vivem dentro do mesmo lar, criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe. O sentimento que junta esses irmãos é o de fraternidade. Então ele diz que nós devemos usar desse sentimento de fraternidade para com os outros. Será que a gente já consegue olhar para os outros que não são realmente nossos irmãos ali em família, como irmãos? Será que eu olho para aquele meu vizinho que não varre a porta da casa dele como irmão, com sentimento de irmão, sentimento fraternal? Será que eu consigo olhar para aquele irmão que mora no fundo da minha casa, que ergue o som no último volume e eu não consigo dormir para trabalhar no outro dia? Será que eu consigo sentir ele como meu irmão? Será que quando eu pego o ônibus e tem aquela pessoa mal educada, e eu começo a julgar aquilo ali, aquela situação, será que eu consigo, sentir por aquela pessoa o sentimento fraternal, o sentimento que eu tenho pelo meu irmão? Será que a gente consegue olhar para esses usuários de droga como irmãos? Será que a gente consegue olhar para esses irmãos que vivem hoje na Cracolândia e sentir por eles o sentimento fraternal como se eles realmente fossem nossos irmãos? Eu acho que a gente ainda está um pouquinho distante disso. Lá o Espírito José continua dizendo assim: a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Bom, como eu mencionei a Cracolândia, eu vou falar de uma reportagem que eu vi esses dias, me chamou bastante a atenção. É sobre um senhor, um gari. Ele trabalha da parte da tarde, vai até às 9 horas da noite. E o que ele faz no período que ele não está trabalhando? Ele vai às ruas e pede doações. E ali ele consegue angariar várias coisas: copinho descartável, bolacha, suco, pão. Põe tudo dentro de sacos, sacolas, de um carrinho e vai todos os dias entregar essas doações, esses alimentos lá na Cracolândia. O nome dele também, por coincidência, é José Carlos. Eu vi lá na entrevista. Ele é conhecido lá na Cracolândia como pastor. E ele falou que ele não tem nada disso. Mas da forma com que ele fala, eles o apelidaram de pastor. Ele é bem pouco alfabetizado, diz que precisa juntar uma palavrinha com a outra ali para conseguir formar uma palavra. Então a gente vê que ele não tem letra, mas ele tem sabedoria. Porque a sabedoria não está em saber, está em fazer.
E esse homem, ele vai todos os dias fazer essas doações. E ele diz que passa lá mais ou menos umas 6 horas por dia entregando essas doações, esses alimentos. Aí eu fiquei pensando, será que ele vai lá e está julgando aquelas pessoas? Será que ele está procurando saber o que levou cada um para aquele lugar, né, morar e viver naquela condição? Eu acho que não. Acredito eu que não. Porque ele não deve ter tempo para isso. Ele tem muito para servir. E o trabalho dele na seara do Cristo é entregar aqueles alimentos, aquelas doações. E não entrar lá para saber por que um foi, por que o outro foi, daquela que está naquela condição. Muita gente pode dizer assim, essas pessoas estão nessas condições por escolha. Será que foi por escolha? Ou será que foi por falta? Falta de tratamento, falta de oportunidade de trabalho. Pode ser por falta de família, pode ser por falta de lar, pode ser por falta de amor. Mas esse homem não quer saber disso, né? Ele tem a disposição para ajudar. Aí perguntaram assim para ele: sua família não tem medo do senhor ficar lá na Cracolândia? Aí ele disse assim: eles até têm medo, mas a gente não deve excluir. A gente tem que tentar amar. Porque se com amor a gente não conseguir mudar as coisas, com ódio é que a gente não vai conseguir mudar nada. É uma grande sabedoria. Nós estamos aqui no mundo da matéria. Nós precisamos de cuidados, muito cuidado. Principalmente hoje, né? Essa doença que a gente está tão preocupado, a gente toma uma série de cuidados, usa máscara, álcool gel, evita aglomeração, muita gente está em isolamento. Mas Joana de Ângeles, eu já mencionei isso em outra ocasião, ela diz que o maior antídoto que a gente pode ter contra qualquer mal é o amor. E amor esse Senhor tem de sobra. Durante a reportagem, eles mostraram esse senhor lá no meio daqueles doentes todos, porque a dependência química, ela é uma doença. E a reportagem mostrando ele no meio daqueles doentes todos, ele estava lá, com a máscarazinha dele, não sei se estava com álcool gel, mas ele não tinha medo. Conforme ele entregava aqueles alimentos, aquelas pessoas vinham e o abraçavam, e em agradecimento à atitude dele. E o que ele fazia? Abraçava de volta. Ele não conseguiu ficar longe, né, diante de tanta e de tamanha necessidade. O Espírito José continua dizendo para nós assim: a indulgência jamais se preocupa com os atos alheios, os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Então, o irmão José está sendo bem claro para nós nessa colocação. Ele está dizendo que nós devemos nos colocar no lugar do outro. Que mesmo que a gente veja o defeito, o erro, o deslize, o mau comportamento do outro, que a gente não tem que ficar criticando. A gente deve tentar ajudar. Às vezes mostrar para a pessoa onde é que está o erro, mas deixar que ela decida por si só a fazer, refletir, né, e fazer a mudança no seu tempo. Porque a gente não pode mudar o outro. Quem que a gente pode mudar? A nós mesmos.
Só podemos olhar para as nossas imperfeições. Só podemos olhar para nós, corrigir os nossos erros. Ao invés de ficarmos tentando ver e buscando e apontando o cisquinho no olho do outro e esquecendo que no meu eu tenho uma trave que eu tenho que tirar, né? A gente tem costume de ser indulgente, né, somente com a gente. Quando a gente erra, a gente está sempre se justificando, dando desculpas, né, por causa do nosso erro. Mas com o outro, a gente costuma ser um juiz, e um juiz implacável. Quando a gente julga uma pessoa, a gente está se aproximando do nosso reino anterior. A gente está se aproximando lá do instinto. Porque o julgamento, ele nada mais é do que um instinto de defesa. Porque quando eu olho para o erro do outro e julgo o erro do outro, eu estou escondendo o meu, estou escondendo a minha fragilidade, não permitindo que o outro veja. E também tem aquela projeção, que os psicólogos tanto falam isso. A gente acaba projetando no outro o erro que a gente tem na gente. Então, que a gente possa realmente ser indulgente com o outro e severos conosco. Os Espíritos falam isso. Quando é, né, que sereis severos com vós mesmos? Uma outra forma da gente ser indulgente é praticar o perdão. Tá aí uma coisa bastante difícil também. Mas a gente tem aquele orgulho muito grande, muito forte e ainda muito presente em nós. O orgulho, nos dizem os Espíritos, que ele é o móvel, né, para todas as nossas atitudes. Ele é que movimenta as nossas atitudes. Por isso que Jesus, né, foi tão categórico, tão taxativo, tão firme em combater o orgulho. Porque ele é aquele que realmente atrapalha, né? É um obstáculo para o nosso progresso. Um grande exemplo de indulgência de Jesus é o momento lá da mulher adúltera, né? Quando ela foi pega em adultério, e aí os homens a trouxeram na presença de Jesus, e aí perguntaram para ele, queriam o veredito de Jesus, né? Senhor, o que fazemos? O apedrejam? E Jesus, eles queriam que ele, né, confirmasse, fosse juiz implacável. Ele olha para eles e fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que eles fizeram? Eles foram embora. Aí então Jesus pergunta para a mulher adúltera, mulher, onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Foram embora, Senhor. Eles não te condenaram? Não. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E esse é um exemplo muito grande de indulgência. Nós não somos exemplos para ninguém. O exemplo é Ele, Jesus. Mas, se a gente fala assim, nossa, Jesus parece estar tão distante da gente. Será que não tem um exemplo um pouquinho mais fácil aqui no nosso dia a dia, que a gente possa falar assim, nossa, esse aqui dá para eu acompanhar, é um exemplo fácil? Tem um exemplo muito bom no nosso dia a dia, que a gente pode se espelhar. Como nós estamos aqui, estamos comemorando aí o Dia das Mães. A gente vai falar um pouquinho das mães, né? As mães são muito, mas muito indulgentes. Juntamente com Deus, ela é a co-criadora. Deus, ele envia os seus filhos
para mais uma oportunidade de reencarnação, para que ele possa ir se melhorando e seguindo o caminho do Cristo. Então, Deus envia esses filhos para essas mulheres, que têm essa graça divina de gerar, mas gerando ou não, de qualquer forma, Deus coloca esse filho para que ela possa, como papel principal, educá-lo e encaminhá-lo no caminho do bem. As mães, elas são extremamente indulgentes. Quem nunca viu uma mãe tomando as dores ou protegendo um filho mesmo ele estando no erro? Olha aí mais um ensinamento do Cristo. O amor cobre a multidão de pecados. A mãe, o filho pode tê-la magoado, ela perdoa mesmo assim. O filho pode tê-la ofendido, ela perdoa mesmo assim. O filho pode tê-la maltratado de uma ou diversas formas, ela perdoa mesmo assim. Às vezes numa família com mais de um filho, o outro filho chega e fala assim para a mãe: nossa, mas ele faz tudo errado e você ainda protege. Ele continua fazendo o mesmo erro e você vai lá e passa a mão na cabeça. Eu não entendo isso. Não, realmente ele não entende. Só entende quem é mãe. Deus faz isso conosco o tempo todo, nos perdoa o tempo todo e ainda nos concede a bênção da reencarnação. Esse filho que diz: eu não entendo que você passe a mão na cabeça, provavelmente é um filho que já tem mais bagagem espiritual, é mais maduro, é mais seguro. Por si só ele caminha. Agora o outro filho que é realmente um problema, a se resolver, ele vai precisar mais de atenção, vai precisar mais de paciência, vai precisar mais de tolerância, vai precisar de mais cuidado, vai precisar que a gente realmente dedique muito mais tempo a ele, porque sozinho ele não consegue. Então nós amamos demais os nossos filhos, sofremos em dobro quando eles sofrem, mas o nosso papel está em ensinar a ele que todas as escolhas têm consequência. Pode não ter consequências boas e pode prejudicar o futuro deles ou prejudicar alguém, mas temos que estar ali, dando esperança para ele, dando incentivo para ele, mostrar para ele que se ele errar, procurar refletir no erro e procurar com humildade reconhecer, ter coragem para pedir perdão, ou para reparar esse erro e estar ali dando esperança para ele, para que ele possa seguir em frente, estar sempre ao seu lado, para que um dia ele se lembre que nós estivemos com ele nos momentos difíceis. Então esse é o papel da mãe, a grande indulgente. Que nós possamos então agradecer a todas as mães encarnadas ou desencarnadas, porque um dia estiveram conosco, dizer para elas assim: gratidão. Gratidão pela sua indulgência e gratidão, por ter nos acompanhado nessa existência. Que as nossas atitudes diante da vida produzam muito fruto de amor, esperança, paz, harmonia, justiça e misericórdia. Que Jesus nos envolva em muita luz.